Atreus, o Máscara e o suposto irmão de Thor no CM, todos eles têm uma coisa em comum. Você sabe o que é? Loki. Se você pensou nisso, você acertou. Loki, o deus da trapaça, é um dos vilões mais icônicos nas revistas de Thor. Nascido como filho biológico do gigante de gelo Alfei, ele foi adotado por Odin e criado ao lado de Thor em Asgard. Mas ao contrário de seu irmão, Loki sempre demonstrou uma inveja ardente e insaciável. Cada gesto, cada conquista de Thor apenas alimentava o desejo sombrio de Loki de derrotar seu irmão e tomar seu trono de Asgard para si. A dualidade de Loki é fascinante. Enquanto o mundo o vê como um mestre da trapaça e um manipulador implacável, há momentos que seu conflito interno em sua busca por aceitação torna sua história ainda mais complexa e cativante. Ele não é apenas um vilão, mas uma alma torturada pela sombra de seu irmão, sempre tentando provar seu valor e buscar uma identidade além das expectativas de Odin e do legado de Asgard. Loki é o mestre da manipulação mental, capaz de subjugar guerreiros e forçá-los a lutar sem qualquer resistência. Seu poder de hipnose não se limita apenas a comandos básicos. Pode fazer com que seus inimigos se sufoquem com a própria mente. Com sua influência psíquica, dominou Caveira Vermelha sem esforço, e sua habilidade de sondar memórias permite que ele descubra os segredos mais profundos de seus adversários. Nem mesmo Thor, dono de uma das mentes mais resistentes do universo, escapou de sua hipnose. Loki o afetou mais de uma vez, provando que sua persuasão vai além da lógica e da força bruta. Seu poder mental transcende os limites da realidade, permitindo que ele projete sua mente para outros universos. Mas não basta atacar a mente. Loki também engana os sentidos. Suas ilusões são tão convincentes que podem confundir até mesmo Thor. Seu dom para a invisibilidade o torna ainda mais perigoso. Se isso não fosse o bastante, consegue ludibriar Surtur, o colosso flamejante capaz de incendiar a Yggdrasil, enganando repetidas vezes. Nem mesmo Odin, o pai de todos, resistiu à sua manipulação. E estamos falando de um ser comparável ao próprio Galactus, e sua influência vai além do campo de batalha. Com um simples truque, Loki faz com que todos os veículos de comunicação espalhassem a falsa notícia que Hulk atacava um trem, quando na verdade o gigante Esmeralda estava salvando vidas. Ele não apenas domina indivíduos, e molda narrativas inteiras ao seu favor. O tempo de reação de Loki é absurdo. Ele consegue criar barreiras protetoras no exato momento em que Thor ataca, demonstrando reflexos na velocidade do pensamento. Mas isso é só o começo. Ele já capturou o Surfista Prateado em movimento como se fosse trivial. E estamos falando de um ser que viaja por todo o cosmos rapidamente. A destreza de Loki é tamanha que ele esquiva de múltiplos ataques de Thor a queima-roupa, e até desvia do Mjolnir lançado em fúria quase a queima-roupa. Esse feito não aconteceu uma única vez, mas repetidas vezes. Quando Loki realmente se solta, sua velocidade vai além de qualquer medida convencional. Já competiu com o Surfista Prateado em uma corrida, tratando o desafio como uma brincadeira. Quando chega ao ápice de sua forma base, o deslocamento se torna simplesmente infinito. Loki já cruzou a distância entre Asgard e a Terra num piscar de olhos. Ele fez isso mais de uma vez. Asgard, naquela época, já era descrita como um reino acima do plano mortal, separada por um vazio infinito e além do espaço-tempo. Mas Loki foi ainda mais longe. Em sua forma astral, ele viajou da Terra Asgard em um microsegundo, solidificando sua velocidade em escalas incomparáveis. Golpes comuns são irrelevantes para Loki. O Homem-Aranha, atacando com tudo que tinha, sequer conseguiu arranhá-lo. O veneno do Doutor Destino não surte efeito, e ele caminhou ileso através das chamas que transformavam pessoas em esqueletos diante de seus olhos. Sua resistência é absurda. Loki suportou os raios cósmicos do Surfista Prateado e permaneceu de pé após ser atingido pela magia de Surtur, um ser capaz de enfrentar Odin de igual para igual. Mesmo quando tentam drená-lo, Loki se mantém firme. Nem a vampira, com seu toque capaz de absorver poderes, conseguiu privá-lo de sua essência. E quando se trata de ataques físicos, ele é quase inabalável. Sobreviveu a golpes brutais de Thor, e mesmo quando foi atingido pelo Stormbreaker, o impacto teve pouco efeito. Ele já resistiu ao ataque descrito como o soco mais poderoso do universo, e aguentou os golpes destrutivos de Thor empunhando Mjolnir. Além disso, sua regeneração o permite até mesmo recolocar a própria cabeça no lugar. Loki não se limita à resistência física. Sua magia o protege contra ataques místicos e pode negar feitiços lançado contra ele. Qualquer um que tente tocá-lo pode ser instantaneamente transmutado pela energia passiva que o envolve. Ele escapou das amarras mágicas de Seth, um Elder God que já combateu Odin.
Pode erguer campo de força ou criar estruturas de gelo para reforçar sua defesa. Seu poder físico é suficiente para esmigalhar rochas com um tapa e rasgar portas metálicas como se fosse papel. Ele já travou um combate com o Surfista Prateado, a mesma entidade que pode enfrentar o Hulk no mano a mano. Com poucos golpes, Loki nocauteou Eric Masterson, enquanto ele carregava o poder de Thor. E em uma demonstração impressionante de força bruta, Loki derrotou o próprio Thor com um golpe, usando nada além de uma maçã. Ele já afirmou que sua força está em um nível próximo ao de seu irmão. A feitiçaria de Loki é simplesmente colossal. Usando sua metamorfose, ele consegue lutar de igual para igual com Thor. Sua transmutação vai além da imaginação. Ele já transformou uma cidade inteira em doces e inutilizou bombas atômicas com um estalar de dedos. Armas se tornam inúteis contra ele. Loki pode dar vida a qualquer objeto, tornando até mesmo espadas e canhões seus aliados involuntários. Até mesmo os próprios elementos naturais estão sob seu controle, como quando criou dragões a partir de nuvens para atacar Thor. Seres inanimados também são alvo de seu poder. Ele já deu vida a uma esfinge e fez com que os poderes de Sui se voltassem contra ela mesma, sufocando-a. Sua magia é capaz de reverter transformações, forçando o Hulk a retornar à sua forma humana. O espaço também é seu playground. Loki pode dobrar o espaço e se teletransportar à vontade. Seu fogo é letal, sendo capaz de incinerar os gigantes de gelo, uma raça imune a chamas. Ele já distorceu a própria pele de Jane Foster, virando-a ao avesso. Loki também demonstrou um domínio assustador sobre o gelo, criando uma neve mais resistente que aço para aprisionar Thor temporariamente. Seu poder foi além quando transformou a pele de Bor, pai de Odin, em neve, sendo Bor um guerreiro que já derrotou o próprio Thor em combate. Seus feitiços são capazes de fazer Asgard tremer, mesmo quando está contido em outro lugar. Rajadas mágicas disparadas por um clone seu já derrubaram e prenderam Thor, Jane Foster, e ele conseguiu enfrentar o próprio Thor em combate direto. Loki também superou o Apocalipse e exigiu foco total do Doutor Estranho para bloquear um de seus ataques psíquicos. Ele derrotou Sif com uma única rajada mágica e derrubou Bill Raio Beta, um ser capaz de sobreviver no coração de uma estrela com um único disparo. Mas talvez a maior façanha tenha sido afetar Surtur, um ser que rivaliza com Odin com sua magia. Loki não é apenas um adversário, ele é uma entidade que redefine o que significa ser um deus da trapaça. Se ele entra em um combate, pode ter certeza, ele sempre terá um truque na manga. Não é apenas a pressão dos boletos que ameaça a paz. Existe um ser que se fortalece justamente no tumulto dos confrontos. E não estou falando de algo comum, mas sim de um ser que é um grande caos no universo DC. Ares, o temido deus da guerra, se alimenta do caos, incitando e perturbando batalhas que mergulham a humanidade na destruição. Esse ciclo incessante de violência desafia a coragem da Mulher Maravilha e de suas Amazonas, que lutam para preservar a justiça em meio ao turbilhão que ele cria. Ares não é apenas um mestre das armas, ele exerce um controle implacável sobre as almas e fé dos mortais, capaz de arrancar as essências vitais, até mesmo banindo os espíritos dos seus próprios descendentes para o Tártaro. Sua manipulação espiritual é tão fria quanto letal, mas sua influência não para por aí. Ele distorce o tempo em escalas imagináveis, reescrevendo destinos. Em um feito sombrio, Ares usou o corpo inerte da Mulher Maravilha do futuro para desencadear um genocídio no passado, demonstrando seu domínio tanto sobre a morte quanto sobre a própria linearidade temporal. E como se isso não bastasse, ele se teletransporta com facilidade, desafiando as barreiras do espaço e do tempo. Quando o conflito o alimenta, Ares transcende seus limites. Ele pode aumentar sua dimensão até se tornar maior que luas, planetas, ou até mesmo rivalizar com os gigantes de Prometeus, aqueles seres imensos o suficiente para abranger sistemas solares inteiros com suas mãos. Essa capacidade de manipular seu tamanho o torna uma ameaça que vai muito além do campo de batalha convencional. Ares possui uma resistência lendária, imune até mesmo ao olhar petrificante da Medusa, a mesma força capaz de cegar a Mulher Maravilha. Ele sobrevive no epicentro das ondas divinas, que podem causar danos a níveis universais, botando golpes que fariam tremer qualquer adversário. Sua ligação com o inconsciente coletivo lhe permite ressurgir mesmo após a morte, ganhando força à medida que a fé e os conflitos se intensificam. Quando Cronos ceifou os deuses, somente os que deixaram de ser acreditados pereceram, um fato que comprova a imortalidade alimentada pela crença. No campo psíquico, Ares demonstra um domínio devastador e transforma dores mentais em sofrimentos palpáveis, fazendo com que os impactos psicológicos se manifestem como verdadeiras agressões físicas.
Além disso, sua habilidade de negar cura de feridas divinas desafia a própria noção de durabilidade, ampliando seu poder em combate. Como encarnação na guerra, Ares domina todas as artes marciais e táticas militares conhecidas desde os primórdios do tempo. Sua habilidade vai além da mera força física e absorve vastas quantidades de energia, inclusive a mística, como a emanada por Pandora. Essa capacidade de transformar e reverter o dano recebido em força pessoal o torna um adversário quase imbatível. A magnitude do poder de Ares é inegável. Em diversos confrontos, ele demonstrou ser superior à Mulher Maravilha, chegando a quase ceifá-la passivamente. Derrotou Hércules, um guerreiro com força comparável à do Superman pós-crise, e tirou a vida de Hades, um dos titãs do Olimpo, reinando na esfera abstrata dos deuses. E ainda matou o Pai Celestial, que pode ser multiversal, um ser do nível do Darkseid. Durante uma fusão com outros deuses, Ares foi descrito como possuindo poder incalculável, capaz de deter até mesmo Hades e Poseidon. O conflito é sua força vital. Quanto mais intensa a batalha, maior sua força. Contudo, essa dependência também é sua maior fraqueza. Sem adoradores ou lutas para alimentar sua essência, ele se torna impotente. Armas comuns são inúteis contra ele. Apenas aquelas imbuídas com a divina energia da God Wave, uma fração do poder da presença, essência da criação e destruição, pode ameaçá-lo. Ares domina a God Wave, uma energia primordial. Quando liberada, causa danos em escala universal. Essa força, que muitos deuses da DC utilizam para canalizar seus poderes, também lhe permite lançar uma hipnose tão poderosa que faz a Mulher Maravilha acreditar que o fogo não queima apenas a carne, mas corrói até a alma. Além disso, ele pode banir ou convocar outros dos reinos do Tártaro, tendo inclusive criado uma dimensão espelhada em um local inacessível até mesmo para Zeus. Ares é sem dúvida uma encarnação da destruição e do conflito, formando cada batalha em um espetáculo de poder e terror. E há alguém que representa o caos absoluto e a força incontrolável da guerra, esse alguém é Ares. A batalha foi intensa, mas apesar do poder de Loki, Ares vence. E aqui está o porquê. Físico. Aqui é uma vantagem para Loki, tanto em força e em velocidade, mas Ares no ápice pode superar Loki menos em velocidade. Versatilidade. Aqui ambos podem se equilibrar, pois Ares pode criar armas e usar de todas as suas estratégias, e Loki com sua magia também faria frente. Poder. É aqui que as coisas se resolvem, pois apesar do poder muito grande, ele não teria como finalizar exatamente o Ares, devido à sua imortalidade, pois enquanto houver o conflito, Ares pode voltar e ficar cada vez mais forte. Além disso, Ares tem um poder muito maior do que o do Loki, podendo matar o Pai Celestial. Porém, se o Loki banisse Ares para alguma dimensão sem conflito, ele venceria facilmente, mas deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence é o Ares.